Hoje eu vou contar pra vocês uma história do Batman que parece que ninguém mais quer se lembrar muito. E a impressão que eu tenho é porque é uma história bastante politizada, que fala de questões ambientais e que prova o quanto que o Batman pode ser um cuzão. De que história eu estou falando? Batman, Morcego Humano. Esse quadrinho saiu originalmente em 1995, é, na minha opinião, uma das melhores histórias do Batman. Ela saiu apenas uma vez no Brasil pela editora Mitos há mais de 20 anos, em formato de minissérie, então são 3 números. E depois, gente, muito pouco foi republicado, até mesmo nos Estados Unidos eles não têm muito interesse em divulgar essa história. Ou seja, se você quer ler, você vai ter que ir atrás de sebos ou de edições escaneadas na internet. Mas por que essa história é tão boa? Por que ela é tão interessante? É preciso dar um pequeno contexto aqui. Na segunda metade dos anos 80, começa a ter uma leva de artistas que começam a se interessar pelo Batman. Uma série de autores muito interessantes resolvem fazer a sua visão sobre o universo do morcego. Algumas dessas histórias todo mundo lembra como um dos maiores clássicos do Batman. É o caso de Cavaleiro das Trevas ou Batman Ano 1 por Frank Miller, A Piada Mortal por Alan Moore, Asilo Arkham por Grant Morrison, Batman no Messias, que é uma história que eu acho fantástica e já tem vídeo aqui no canal, entre tantas outras. Esse movimento de vanguarda no Batman, ele vai perdendo fôlego ao longo dos anos 90, mas ainda assim vão saindo algumas pérolas, umas mais lembradas, outras nem tanto. Batman Morcego Humano é uma dessas pérolas esquecidas, até porque a dupla de quadrinistas aqui envolvidos não é gente pequena. O roteiro é de Jamie Delano, quadrinista muito conhecido pela sua passagem em Hellblazer, do Constantine, que é um autor que eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando do quanto que ele trouxe conteúdos políticos bastante complexos para os quadrinhos do Constantine. Já a arte é de John Bolton, um artista que eu acho fantástico e vai além, inclusive, de outros que são muito ovacionados por aí, como Alex Ross. Porque John Bolton trabalha com pinturas, faz desenhos bastante realistas e, ao mesmo tempo, na mesma história, resolve distorcer esse realismo. Ou seja, ele procura trabalhar muito a pintura e os seus desenhos como um todo a partir da atmosfera da história. Daí que aqui em Batman Morcego Humano, esse realismo é um tanto distorcido. Alguém chamaria esse quadrinho de expressionista, quem sabe? Seja como for, Batman Morcego Humano é uma baita de uma história e que toca diretamente em questões como violência contra os animais, destruição do meio ambiente e também é um quadrinho erótico com morcegos peludos gigantes, praticamente um furry. E o quanto megacorporações estão lucrando com o fim do mundo. Um fim do mundo que Batman parece ser muito mais cúmplice do que todo mundo gostaria de admitir. Sabe quando o pessoal fica zoando por aí dizendo que o Batman basicamente é um ricaço que sai à noite pra bater em pobre? Pois bem, eu acho essa leitura reducionista porque o personagem é complexo e tem muitas versões dele por aí, então não dá pra generalizar. Porém, aqui em Batman Morcego Humano, você vê claramente que o Batman é apenas uma espécie de capanguinha de merda de grandes corporações. Não que ele diretamente queira favorecer ricaços corruptos, mas a sua visão de lei tão preto no branco favorece apenas quem tá no topo do poder. Daí que eu não posso deixar de comentar que não é por acaso que esse quadrinho está sendo escrito por um britânico, porque em muito o Batman aqui lembra Juiz Dredd, personagem que também eu já comentei horrores aqui no canal, tem uma cacetada de vídeo. Então eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo a história desse quadrinho, comentar esses conteúdos políticos, essa visão muito peculiar sobre o Batman e tentar provar para vocês porque que isso aqui é uma pepita de ouro que ninguém tá dando muita atenção. E também tem outro motivo, que é o fato de ter o vilão morcego humano, mas isso é um argumento bem coisa de nerd, então eu não vou dar muito prosseguimento nisso. Porém, antes da gente abrir nossas asas de couro, que eu... eu tenho que parar com esses trocadilhos. Peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só sobrevive graças aos seus apoiadores. E a gente tem recompensas bem legais como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere também ser membro aqui no YouTube por R$6,90 ao mês e ter acesso a conteúdos exclusivos. Além de uns selinhos bonitinhos que vocês devem estar vendo aí. Mas vamos lá, vamos conhecer o mundo de Morcego Humano. De pronto é preciso comentar que a personagem principal aqui não é o Batman, e sim a jornalista e ativista ambiental Marilyn Monroe. E sim, isso é uma fonte de piada na história, o quanto que o nome dela é parecido com Marilyn Monroe. Ela também é uma menina loira, muito bonita, muito atraente, sexualmente desinibida, e ela sem querer dá curso a uma cadeia de eventos que vai fazer com que Batman e Morcego Humano acabem se confrontando. Aliás, cabe contextualizar aqui, né? Muita gente não conhece esse vilão do Batman. Afinal, ele nunca apareceu em filme e tem gente que só conhece por causa dos filmes também. Basicamente, Morcego Humano é o Dr. Kirk Langstrom. E a história dele é aquela história clichê de cientista maluco, vilão de super-herói. Ele estava pesquisando alguma coisa em morcegos, tem versões que falam que ele estava procurando uma cura para surdez, ou mesmo para doenças degenerativas, como Alzheimer, ou doenças de sangue, como leucemia, daí pesquisar morcegos vampiros. Enfim, tem diferentes narrativas para a origem
desse personagem. Porém, o que interessa é que ele é um cientista que pesquisa morcegos, que vai testar em si um soro e que vai virar um morcego humano. Parece ser um personagem um tanto pobre, mas do ponto de vista visual ele gera imagens muito legais. Porque o Batman é um homem morcego, e daí ele tem que enfrentar um morcego humano. Ou seja, em partes o morcego humano como vilão, ele funciona como uma espécie de imagem arquetípica do próprio Batman. Por isso que eu digo, em termos de enredo é um vilão meio qualquer coisa. Porém, em termos iconográficos, ele é bastante interessante. Mas voltando aqui para nossa história. Tudo começa com a nossa querida Marilyn, que está no deserto do Colorado. Ela está junto de um piloto que é um desertor de guerra. Ele foi um cara que foi para a Guerra do Golfo e vazou por causa dos horrores que ele cometeu lá. Então hoje, por alguma grana, ele ajuda ativistas a desvendar os podres do governo americano e também de grandes corporações. Então, enfim, começamos com Marilyn e esse carinha, e eles resolvem ir investigar uma base da Eden Corp. Esse nome já é bem interessante, né? Eden. Ou seja, a gente está vendo aqui associado a uma corporação um nome que remete ao paraíso. Daí essa corporação que busca um mundo melhor para os seres humanos a partir da biotecnologia. Pois bem, ela é boa, né? Ela só pode ser boa. Não, ela não é, ela é horrível. Isso fica de cara logo no início dos quadrinhos, porque a Marilyn consegue invadir aquela base e tira fotos que são horríveis. Macacos que estão sendo torturados, porcos que estão sendo forçados a comer tanto que não conseguem mais nem andar. Isso para não falar de outras aberrações que a gente não consegue nem identificar, como uma espécie de lobo gigante, mega violento. Notem como o Jamie Delano aqui, ele é bastante safadinho. Porque logo nesse começo a gente tem alguém crítico às guerras que os Estados Unidos cria, junto de uma ativista ambiental, e eles só conseguem invadir essa base porque eles criam uma grande distração, fazendo com que os vigilantes que estão ali trabalhando achem que é uma invasão dos indígenas Navarro. E isso é um detalhe importante, porque essa base da Eden Corp também está numa região que é considerada sagrada para os indígenas. Então notem aqui, né? Essa empresa tá toda muito errada. Como é de se imaginar, a coisa não dá muito certo, porque lembra aquele lobo mutante monstruoso? Pois bem, ele se solta e acaba matando o carinha lá, que era o piloto da Marilyn. Ela acaba nesse processo perdendo as fotos que ela fez, mas ela consegue roubar um frasco com algum tipo ali de substância que ela não sabe qual é. Com muito sacrifício ela foge, consegue pilotar o avião sozinha, mas acaba caindo toda ferrada no meio do deserto, até que cai num buraco imenso, que é basicamente uma armadilha para outros animais. Ela percebe que ela tá ferrada, porque ela vai ser devorada por sei lá quem fez essa armadilha. Porém, ela se depara com quem? A família do morcego humano. Sim, o famoso vilão do Batman está vivendo numa caverna no deserto do Colorado. E ele não está sozinho, ele está com a sua família. Para quem acompanha os quadrinhos do Batman, a esposa do Kirk Langstrom, do morcego humano, também é uma personagem bastante importante. Francine Langstrom, num primeiro momento, acaba sendo uma figura um tanto vitimizada pelos ataques do morcego humano, mas ela, pelo amor ao marido, depois acaba se tornando também um morcego humano. E aqui a gente vê isso, só que a Francine ainda está num processo de transição. Ela ainda é um tanto humana, porém já tem asas de morcego e alguns outros aspectos um tanto bizarros. Além do casal, também estão presentes os dois filhos, que na verdade são basicamente criações in vitro, porque Francine nessa condição mutante não consegue engravidar, inclusive são dos motes aqui da história, eu vou explicar um pouco melhor, mas o lance é que por causa disso, o morcego humano, Kirk Langstrom, tentou fazer filhos de outras formas. E daí ele conseguiu produzir em laboratório Eugene e Virgil. Virgil é muito bestial. Ele é basicamente só um morcego gigante, violento e um tanto irracional. Já Eugene é o extremo oposto. Ele é muito humano, tendo apenas algumas poucas características de morcego. Daí que pro próprio Kirk Langstrom, que aqui é mostrado como uma figura muito fria, uma espécie de cientista que só pensa nas coisas a partir de dados racionais, pois bem, ele considera essas suas duas criações um fracasso, que por sua vez, obviamente, é um motivo de tristeza e de ressentimento por parte de Eugênio. Afinal, o pai dele não considera uma invenção de sucesso. Conforme a gente acompanha aqui a história, Francine não encerrou ainda o seu processo de mutação. Daí que vai ter toda uma longa sequência onde ela vai se tornar cada vez mais morcego. Ou seria morcega? Francine a morcega. E é justamente todo esse lance que produz algumas das imagens mais bonitas desse quadrinho. Porque Francine, ao se tornar um morcego, consegue exalar todo um terror e beleza ao mesmo tempo. E isso a partir de imagens que são extremamente eróticas. Porque logo após Francine virar de fato uma mulher morcego, ela e Kirk começam a acasalar. E é por causa disso tudo que você tem essa cena que é bastante bela e também grotesca desses dois seres híbridos fazendo amor. Oh, que lindo, o amor.
Algo que, cabe dizer, é o que vai fazer com que Francine finalmente engravide. Um dos elementos que eu já acho que tornam esse quadrinho um tanto complexo é que o Eugene tá assistindo tudo. Ele tá vendo os pais acasalar e ele tá com um tesão danado. O pessoal aqui pode querer puxar complexo de Édipo freudiano, piriri pororó, mas a ideia aqui é pensar mesmo nesse desejo animal, ou seja, do quanto que muitas coisas podem ser excitantes, inclusive aquelas que são gigantescos tabus. Eugene, apesar de parecer humano, é criado entre morcegos, então muito dessas restrições morais a ele não faz o menor sentido. Então é toda essa dinâmica bastante interessante e complexa que Marilyn está presenciando, e ela está sendo mantida ali porque ninguém sabe direito o que fazer com ela. Ela quase foi comida pelo Virgil, mas ficou do lado do Eugene, o Kirk Langstrom não sabe bem direito o que fazer com ela, enfim, eles ainda estão pensando para que essa guria serve. Porém, o principal motivo para ela ser mantida ali é o frasco que ela trouxe consigo. E que frasco é esse? Pois bem, o Kirk, morcego humano, analisa e percebe que de presente ele recebeu uma arma de destruição em massa. Basicamente, a Eden Corp criou um mutagênico que altera gafanhotos e que faz com que nenhum pesticida os combata. Esses gafanhotos, então, poderiam em questão de dias devastar plantações em continentes. Ou seja, causar a fome mundial. Eu achei bem doido porque recentemente saiu o filme Jurassic Park Dominion e olha só, o mesmo mote tá ali. Basicamente uma mega corporação criando gafanhotos mutantes que só devastam a plantação daqueles que não compram seus próprios produtos. Aqui no quadrinho parece que a Eden Corp queria mais era fazer uma arma de destruição em massa a serviço do governo, mas a coisa saiu do controle porque simplesmente aquilo ali não tem como parar. Daí, portanto, que a coisa ainda estava restrita ao laboratório e eles não sabiam ainda direito como empregar. Porém, o morcego humano vê uma utilidade, óbvio. Afinal, para ele, os seres humanos nada mais são do que uma raça completamente equivocada. Ela destrói o seu próprio meio ambiente, ou seja, ela opera como uma espécie de parasita que destrói o hospedeiro, e que se os seres humanos não forem parados, pois bem, todo o resto da vida também vai morrer. Daí que no entendimento do morcego humano, esses homens morcego, esses seres híbridos são uma nova etapa. Eles seriam superiores aos seres humanos e mais aptos a sobreviverem em novas condições postas na Terra. Porém, essas novas condições exigem uma única coisa, que é a extinção da raça humana. Esse vai ser o grande dilema ético ao longo desse quadrinho, pessoal. O Kirk vai ficar pensando ao longo do quadrinho inteiro se ele extingue os seres humanos ou se ele decide não fazer nada e deixar a humanidade fazendo merda livremente. Nessa história toda, vocês notem, até agora eu não falei do Batman, né? Porque, na real, aqui ele é um coadjuvante. Batman é acionado pela Eden Corp para resgatar o item perdido. Não informam o Batman exatamente o que foi roubado, mas o dono dessa corporação, que tem um nome muito sugestivo de Reich, informa o Batman que eles também trabalham para o governo dos Estados Unidos e que se o super-herói aí de cueca por cima das calças não fizer nada, ele pode causar um desastre à segurança nacional. Batman então pensa, ok, vou ajudar. Isso que eu falei aqui, é um Batman cuzão pra caralho. Porque uma coisa que caracteriza muito esse Batman aqui do Jaime Delano é o quanto que ele é uma espécie de positivista legal. Ou seja, ele só consegue pensar nas leis a partir de uma relação muito objetiva, sem nunca considerar qualquer nuance. E é por isso que eu comentei, lembra muito o personagem Juiz Dredd, que, caso você não saiba, é uma sátira de um policial fascista. Ou seja, Jaime Delano aqui faz Batman também como um policialzinho fascista de merda. Porque afinal, como a gente muito bem sabe, as leis atendem a demandas da sociedade. E muitas das nossas leis, e é por isso que a gente as discute tanto, estão aí muitas vezes para garantir privilégios daqueles que têm mais poder. Ou seja, a questão principal que posta para o Batman não é tanto obedecer às leis, mas não entender o quanto que essas leis também estão intrincadas numa relação de poder. Isso o Batman aqui não vê, não enxerga ou finge não enxergar, o que por sua vez também é uma piada, porque o Juiz Dredd ele é um policial legítimo dentro daquele regime que governa Mega City One. Já Batman, ele é um vigilante noturno, ele é um fora da lei, ele é um mascarado. Então notem como o Jaime Delano aqui tem uma visão muito pessimista e também debochada do Batman. O Batman seria aquele cara fora da lei que pensa a lei de maneira bastante intransigente. Ou seja, o Batman por si só é só um maluco extremamente incoerente. Inclusive aqui tem um momento bastante engraçado, porque o Batman indo pro Colorado, obviamente ele tá indo de Batmóvel, e daí ele passa a fuzel. E um guardinho de trânsito para ele para multar. O Batman fica incomodado, cruza o braço, empina o queixo e fala: olha, senhor policial, eu tenho plena consciência aqui da velocidade que eu estou empregando. E o policial responde: pois é, mas aqui não dá para andar nessa velocidade não. Aí o Batman concorda e fala: não, pois bem, ok, aceito a multa. O Batman aqui é uma figura tão ridícula que ele também é ao mesmo tempo um tanto frágil. Ele é mostrado como uma figura tão certa de si que ele comete deslizes um tanto idiotas. Um deles é ir investigar o paradeiro da Marilyn no meio do deserto sem qualquer proteção especial. Daí que quem o ajuda, adivinhe,
um indígena, que inclusive vai ter com ele nos diálogos mais interessantes. Algo que eu inclusive já vi sendo dito pelo filósofo, ambientalista e líder indígena Ailton Krenak. Diz aqui o indígena, depois do Batman ter apressado ele, dito que era uma questão de vida e morte da humanidade, etc. Eu entendo muita coisa. Seu tempo pode estar acabando, cara pálida. Nosso tempo não. Meu povo vivia aqui muito antes do seu e viveremos bem além de vocês. Batman então responde: por que tanta certeza? Porque sabemos viver direito. Tome, use meu chapéu ou o sol frita seus miolos. Eu digo que é algo que eu já escutei do Krenak porque há muito esse entendimento de que, olha, os indígenas, eles sabem conviver com o mundo. Quem nega o mundo em virtude de uma espécie de espécie superior é o humanismo europeu que colonizou o resto da Terra. Daí que não por acaso nessa história, toda a questão aqui que está por trás é o quanto que vai depender de seres que já nem são humanos para salvar a própria humanidade. Cabe a um morcego humano reconhecer no ser humano ainda alguma dignidade. Sendo que os exemplares que a gente tem aqui estão longe de ser muito bons. Merlin é uma mulher bem intencionada e ela vale a pena salvar. Já Batman é a personificação de toda a merda que a humanidade é capaz de produzir. Ainda na relação do Batman com esse indígena, a gente vê uma certa inversão de alguns tropos. Vocês lembram desse estereótipo do Batman aparecendo de susto diante dos outros? Pois bem, quem faz isso aqui é esse indígena. O Batman passa um trabalhão para escalar, quando ele chega lá em cima o cara já tá esperando ele. E quando o Batman descobre finalmente a entrada para a caverna do morcego humano, o indígena se recusa de ajudar. Segundo ele, ali vive o povo morcego e todas as formas de vida merecem respeito. Como diz ele, cada um tem seu território. Povo carneiro tem penhascos, povo pássaro, céus, navarros tem deserto. Essas coisas devem ser respeitadas. Algo que o Batman não respeita. Como você já deve imaginar, a coisa depois descamba daí para uma típica história de super-herói. Merlin tenta fugir ali da caverna, ela tá cansada de ficar naquele ambiente escuro, rodeado de morcego mutante, algo que ela foi aconselhada a não fazer, porque Virgil é extremamente violento, vai caçá-la como qualquer presa, mas mesmo assim ela tenta fugir, e o que acontece é isso mesmo, Virgil ataca ela. Só que nessa hora surge o Batman, e o nosso super-herói acaba matando Virgil, enquanto Eugene também ataca ele. Aqui o Batman tá tão no nível very hard cuzão, que ele inclusive pega o Eugene de refém diante do morcego humano. Encerrada a confusão, o morcego humano fala pro Batman entregar o filho dele, eles podem dialogar ali sobre o caso dos gafanhotos piranhas voadores, como o próprio morcego humano chama. Porém, o Batman tentando se precipitar, tenta pegar escondida essa arma biológica, Eugene vê, eles se enfrentam, cai no chão e a merda tá feita. Aquilo se espalha e de repente já há uma nuvem de gafanhotos. Daí que a grande batalha final se dá com Batman e a Merlin fora da caverna, tentando matar os gafanhotos com fogo, com o que puder. A cena é bacana porque a gente vê o desespero da Merlin tentando matar um gafanhoto por vez, cada um com uma pisada, algo que é irrelevante, porque são muitos. E daí, diante da sensação de que não há mais nada a ser feito, surge um morcego humano que comanda uma horda de morcegos e salva o mundo. Sim, o grande clímax é uma nuvem de morcegos comendo gafanhoto por gafanhoto. E tudo isso foi feito porque Francine pediu a Kirk. Ela disse a ele: olha, eu entendo que a gente possa ser um novo estágio evolutivo, mas eu ainda tenho uma parte minha humana e eu não quero ser responsável por um genocídio. Se nós respeitamos a vida humana a gente também vai ter que respeitar em alguma dose. Daí que Kirk, depois de refletir, resolve ajudar e é ele que salva todo mundo. O herói dessa história é o morcego humano, não é o Batman. Para encerrar e para tirar mais um sarrinho do Batman, no final a Merlin agradece e dá em cima do Batman. Convida ele para no deserto se divertir um pouquinho. E antes que vocês pensem assim, fizeram a personagem meio atirada, né, sei lá. E não, galera, o que aqui é mostrado é o quanto que todas essas ações, elas são revestidas de paixão. Lutar contra os opressores, preservar os animais, salvar a humanidade, tudo isso dá muito tesão. A vida não é essa coisa fria, que no caso aqui é personificado pelo Batman. Ou seja, a Merlin aqui é a nossa personagem antítese a tudo aquilo que o Batman é. Daí que ela convida ele para eles transar. E basicamente, por que não, né? Eles acabaram de salvar o mundo, eles deveriam estar felizes, eles deveriam estar celebrando a própria vida, os próprios corpos. Mas o Batman termina algemando ela, dizendo, não, você tá presa porque você ainda assim roubou coisas e era isso. E assim acaba. Batman termina sendo um chato e sem comer ninguém. Como eu tentei aqui mostrar pra vocês, notem como a gente vê uma série de temas que são extremamente ricos ao longo desse quadrinho. E repito, mostrados de uma maneira extremamente plástica e bela, mesmo quando a gente está diante de cenas muito, mas muito grotescas. No fundo, o que o Jamie Delano aqui tentou fazer, e eu acho que fez de maneira bastante bem sucedida, é produzir uma grande crítica à humanidade. Mais do que isso, produzir uma crítica a um senso de humanismo. Esse senso que nos coloca como centro do universo
e faz com que todo o resto tenha que de alguma maneira se curvar a nós. Um respeito bastante radical às diferenças é algo que esse quadrinho aqui está nos convidando a ter. Mesmo que essa diferença sejam monstros morcego. Porque afinal de contas, mesmo essas figuras bizarras, ainda assim, elas lutam mais pela vida do que nós mesmos. São eles que podem salvar a humanidade, não nós. Já que nós, seres humanos, nos tornamos apenas serventes de um sistema corrupto e que somos incapazes, inclusive, de nos sentirmos tocados por toda a vida que é à nossa volta. Algo que fica bastante evidente aqui pelo personagem do Batman. Fica a torcida então que esse quadrinho saia de novo no Brasil, pelo menos no Brasil. Afinal de contas ele é fantástico e eu acho que Panini aí poderia conseguir os direitos. De certa maneira esse quadrinho hoje é muito mais atual do que 1995, o ano em que ele saiu. Eu adoro resgatar essas histórias aí de super-herói que ninguém mais lembra, que às vezes eu fico com a sensação que ninguém mais quer lembrar por alguns motivos um tanto escusos. Por isso sempre eu peço, sugiram outras obras aqui nos comentários. Que histórias de super-heróis que são um tanto curiosas e problemáticas que não são tão comentadas por aí, ou que todo mundo comenta, mas sempre deixa de lado aqueles temas mais espinhosos. Minha intenção com este canal é analisar historinhas de super-herói que vão destruir a visão que vocês têm de super-heróis e da própria humanidade, da vida, de tudo. O que eu puder fazer para tornar a vida de vocês pior, eu sempre vou fazer. Mas era isso. Então deixem aí suas contribuições nos comentários e siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal.